Bom, um segundo elemento da política geral do PT, o mais importante, foi a formação da chapa aí de 3 andares, né? Lula, Haddad e Manuela. Primeira questão é o seguinte, né? Eu vi muita bobagem na internet sobre essa chapa, inteligentíssima, papapá. A razão de que existe essa chapa é muito simples. O Tribunal Eleitoral, que a gente deveria chamar de Ditadura Superior Eleitoral, DSE, eles fazem o que eles querem, né? Eu estou esperando o dia que você, para ser candidato, você vai ter que ir com um chapéu de pontudinho assim, a pé, de São Paulo até Brasília para se inscrever como candidato. Algum louco lá, não sei quem que é, o maluco de plantão lá no TSE, vai inventar uma história dessa, vai precisar de exame de sangue, né? É uma loucura, né? Só quem não conhece, ou seja, 200 milhões de pessoas, como é que se faz no TSE para participar da eleição, é que pode acreditar que isso daí é uma coisa real, né? O TSE, para vocês terem uma ideia do ridículo da coisa, o TSE exige que os partidos preencham uma ficha dos candidatos que tem mais de 60 questões. Aí fica a pergunta. Perguntam a cor da pessoa, se ele é casado, onde ele trabalha. Só falta perguntar se ele tem animal de estimação. Aí você pergunta, para quê? Porque o correto seria colocar lá, fulano de tal, cidade, estado, título eleitoral e pronto, pô. O que mais o TSE precisa saber? Para que ele quer saber de todos os dados da vida da pessoa? Não faz o menor sentido. É muito simples, é para dificultar a vida. Se você é um partido num determinado lugar que não está organizado, você não consegue inscrever os seus candidatos. Ou você consegue inscrever os seus candidatos, mas na eleição de 45 dias, você vai acabar perdendo uma boa parte dessa eleição inscrevendo candidatos. Porque é uma burocracia infernal. Bom, então o que acontece? O TSE inventou, de repente, sem mais nem menos, do nada, a seguinte norma, que a norma do DSE é acima da lei, que é uma ditadura, logicamente. Que você fez a convenção eleitoral, em 24 horas você tem que apresentar a ata. A gente poderia chamar essa norma do DSE de norma Lula. Por que fizeram isso? Para impedir o PT de negociar aí as candidaturas e tudo mais, ver se o PT não conseguia formar a frente, né? Porque as pessoas que ficam aí se empolgando na rede social, elas não se perguntam por que o PCdoB decidiu fazer uma aliança com o PT. É como se essa aliança ela tivesse sido feita desde o começo. Mas não é verdade. Ela não foi feita em momento nenhum. Quando chegou na 25ª hora, o PT teve que, para conseguir o apoio do PCdoB, precisa ver se esse apoio é uma conquista muito grande, vamos falar disso daí, tiveram que fazer um acordo. E aí surgiu essa coisa esdrúxula de 3 andares, que significa, vamos pôr o Haddad e a Manuela. E mais para frente a gente toma a decisão. Se o Lula não for candidato, eu seria, vamos supor, pela lógica, Haddad e Manuela. Mas isso pode não acontecer, já deixa eu chamar a atenção de todo mundo. Ou, se o Lula for candidato, pode ser Lula e Haddad ou Lula e Manuela. O PCdoB exigiu a colocação do nome da Manuela, por isso que o nome está lá. Não é nenhuma tática genial. É um acordo que foi feito, né? Assim, a 1h da manhã, às 11h55, faltando 5 minutos para escrever a ata, para satisfazer o PCdoB, que já não tinha condições mais de apoiar o Ciro Gomes. Simplesmente isso. É uma ingenuidade pensar que foi a outra coisa. Né? Por exemplo, eu vi um monte de gente falando assim, nossa, que coisa genial do Lula.
Mas não é uma coisa genial de ninguém. É um acordo que foi feito. É que ninguém... É engraçado, né? Porque ninguém nunca participou, uma boa parte da população nunca participou de nenhum tipo de acordo na política, que é o que mais acontece e o que menos se vê, né? Se você já foi candidato no centro acadêmico da universidade, do fim do mundo de não sei aonde, você sabe que chega aquela hora que fica aquela discussão do último nome da chapa, 5 minutos antes de escrever a chapa, e os alunos da faculdade só vê aquele pessoal correndo lá com a papelada para escrever a chapa no último minuto. Vocês já viram essa cena? Alguém já participou? Tá, isso é o mundo real, né? E enquanto que na internet o pessoal fala, nossa, que maravilha, parece que é um show de Hollywood, né? O pessoal está se esgoelando nos bastidores e o povo que não sabe nada de nada fala, nossa, que lindo, a Manuela e tal. A Manuela, evidentemente, nunca foi cogitada pelo Lula para ser candidata. É que no desespero, vamos entender uma coisa, o PT, ele estava saindo nas eleições, estava indo para as eleições, o Lula, o candidato mais popular do Brasil, estava indo para as eleições só com o apoio, e ainda assim fora da chapa, do PCO. Então negociaram com o PCdoB, cujo acordo com o Ciro Gomes fracassou, porque senão eles estariam com o Ciro Gomes. Na última hora, no último minuto, com o computador ligado lá, porque tem um negócio, muita gente não sabe, né? Você tem que inscrever a ata num negócio chamado Candex, que é um programa diabólico do TSE. Então tinha um cara lá no computador com esse programa aberto, né? Já tinha escrito o nome do Lula, colocado não sei o que decidiram na... E aí falou, e agora? Manuela, Haddad, o que eu ponho e tal? Não, e aí? O PCdoB falou que era a Manuela como vice e o PT aceitou. Não era o plano. Entrou na última hora para garantir a aliança do PCdoB. Se o PT, se fosse normal a coisa, não tivesse a norma Lula, isso só teria sido definido mesmo no dia 15 de agosto, que seria o último momento para inscrever os candidatos, que é quando o partido, até a última eleição, apresentava a ata ao TSE. O partido chegava lá e falava, olha, é isso aqui, dia 15. Mas todo mundo foi surpreendido com uma norma do TSE que tinha que ser feita em 24 horas, que é para impedir os acordos. Por aí vocês podem ver também como a eleição vai ser um passeio, né? Como vai ser tranquilíssima essa eleição, como vai ser uma maravilha, um show de democracia e tudo mais. Então, a primeira coisa é isso daí. Candidatura Haddad, né? O pessoal também quer fazer isso aí parecer uma grande lua de mel. O Haddad, né? Essa é a impressão que eu tenho, não posso assegurar para todo mundo, mas é a impressão que eu tenho, deixo aqui para vocês refletirem essa minha impressão. O Haddad é um candidato de uma ala mais direitista do PT. Ele não é o candidato preferencial do Lula. Tanto que o Lula declarou, porque o Lula, se vocês querem acompanhar bem o que acontece na situação política, tem que prestar atenção nas falas, como se diz atualmente, criptografadas das pessoas, que tem muito em política. Então, o Lula mandou um cara falar o seguinte, fala para o Haddad que o candidato sou eu, que ele está em estágio probatório. Aí todo mundo fala, brincadeira do Lula e tal. Mas, veja, você está na cadeia, você significa quase 40% dos votos. Você está aí para fazer brincadeirinha? Não, tudo que você fala é pensado. Significa o seguinte, não se empolgue, né? Até que as coisas estejam definidas, não se transforme em candidato, né? E você está em estágio probatório. Significa que se a minha candidatura for impugnada, não é que sobe o vice, isso daí se tivesse eleito. Se a candidatura for impugnada, eles podem inscrever outro candidato. Coisa que muita gente não sabe, pode escrever o Zé da Mula lá de não sei aonde, pode escrever qualquer pessoa. Quer dizer que a coisa não está assim tão definida e tão bela e é um show tão maravilhoso como todo mundo está pensando.
É um jogo complicado. Tanto é complicado que a gente viu que, pelo menos nas redes sociais, né, isso a burguesia não acompanhou muito, mas nas redes sociais, toda uma ala do PT começou com entusiasmo praticamente fazendo a campanha Haddad e Manuela, como se o Haddad já fosse o candidato. Quer dizer, Lula já deu, pronto, já escolhemos um novo candidato, etc. e tal. Isso daí não é um espírito geral, é uma campanha da ala direita do PT. É uma campanha anti-Lula, na verdade. E é uma campanha, inclusive, vergonhosa, né? Não sei quem que está fazendo exatamente, mas a gente vê um monte de manifestações nesse sentido. Quer dizer, existe uma ala do PT que acha que a melhor coisa do mundo seria já ter largado, nem ter inscrito, nem ter cogitado Lula como candidato, uma vez que ele foi condenado, já deveria ter escolhido outro nome. Eles acham assim, a função do Lula na eleição é que nem um bispo da igreja, abençoar o candidato, né? E o candidato vai ser eleito com a bênção do Lula. É a função, e o Lula fica na cadeia e o candidato fica eleito. A maravilha seria essa. Era a política do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes queria que o Lula abençoasse a candidatura dele, ele se elege, né? E o Lula fica na cadeia. Por que não? Né? Não é bom assim? Eu não tenho voto nenhum. Um cara chamado Lula tem quase 40% dos votos. Daí ele vem e fala assim, olha, como você é muito bonito, simpático, bom rapaz, apessoado, vou te dar esses 40% do voto e eu vou voltar para a cadeia lá, vou ficar comendo marmita na cadeia e assistindo a Rede Globo lá até o dia que eu bato as botas, aí o pessoal me tira da cadeia numa maca para ser enterrado no cemitério. Ó, quem que não quer essa mamata? Vamos falar que é verdade. Só que não faz sentido nenhum isso daí como política, né? A candidatura, ou tem um pessoal apresentando assim, é a chapa Haddad e Manu. Isso sem falar nas bobagens dos próprios candidatos. A Manuela Dávila falou, vou tirar o Temer do Jaburu. A filha, tem muito chão para você tirar o Temer do Jaburu, viu? Precisa lembrar que a Rede Globo tentou tirar o Temer do Jaburu e não conseguiu. Tem que ter um pouquinho mais de presença na situação política nacional. Não está assim tão simples. Quer dizer, é um oba-oba eleitoral totalmente sem sentido. É uma classe média totalmente descabeçada, que acha que você ser presidente do Brasil é inscrever o candidato, fazer um discurso bonito, né? Explicar para o pessoal que tipo de fantasia que você tem que usar no carnaval e pronto. É uma loucura, isso é uma forma de loucura.